Nenês, eu prometi falar sobre a invasão da Polônia. E como minha palavra é lei, eu vou cumpri-la. Olha só, criancinhas. Hitler e Stalin, senhores, tinham interesse na Polônia. Professor, coitado da Polônia, por quê? Porque, galera, a Polônia é tão rechonchudinha, tem tanta carne, olha só que polonhona. Olha só, a Polônia é tão grande quanto a Alemanha, senhores, e ela tem saída para o Mar Báltico. Professor, é tão interessante para uma nação ter saída para o mar, porque dá para colocar uns barquinhos lá, o comércio fica facilitado. Militarmente falando, é tão estratégia. Dá para pescar. Nossa, quanta coisa um país pode fazer quando ele tem saída para o mar, né? Galera, tá? E a Rússia estava de olho na Polônia fazia tempo. A Alemanha, então, nem se fala. Todo mundo queria a Polônia, coitado. Ela estava rodeada de canibais, querendo, todos eles, um pedacinho da Polônia. Mocinhos e mocinhas, Hitler e Stalin, Alemanha nazista e União Soviética, nesse sentido, tinham interesse comum. Pessoal, eles não se bicavam, como eu falei para vocês. Nazismo e comunismo são extremamente diferentes e têm percepções de mundo extremamente diversos. Assim sendo, não é possível equiparar as duas coisas, tá? Só que uma coisa eles tinham em comum. Um respeitava o outro. Ou melhor dizendo, um temia o outro. Afinal de contas, a Alemanha é bastante forte militarmente. A Rússia soviética, gigantesca, com um exército poderoso. Esses dois países, no primeiro momento, não querem entrar em conflito um com o outro, pessoal. Tá, Alemanha e Itália firmaram um pacto de forma a proteger-se da União Soviética, mas até então, uma guerra não havia sido declarada entre eles. Era uma espécie de guerra fria. A qualquer momento alguém pode atacar. Só que é melhor, é bom, é saudável escolher o melhor momento possível para, e se é que isso vai acontecer, declarar um conflito aberto ao inimigo. Afinal de contas, ele é poderoso. Você não pode comprar briga com o cara de qualquer forma. A Polônia era um interesse comum. Naquele momento, a Alemanha nazista e a União Soviética não tinham interesse em entrar em conflito uma com a outra. Assim sendo, e com o objetivo comum, acabaram assinando aquilo que ficou conhecido como Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão. Esse pacto foi assinado em 1939 e ele estipulava, entre outras coisas, que União Soviética e Alemanha não entrariam em conflito e, de quebra, dividiriam a Polônia. Ah, coitada da Polônia, professor, tá entre duas nações poderosas que querem seus pedacinhos. Pois é. Senhores, um pedacinho da Polônia foi anexado à Alemanha. Um pedacinho foi anexado à União Soviética. Coitada da Polônia, professor, ficou desmembrada, ficou despedaçadinha, cada um com um pedacinho. Pois é. Crianças, no slide anterior falei para vocês que França e Grã-Bretanha ficaram de fora da briga por um bom tempo, mas houve um momento em que eles tiveram que reagir. Sabe que momento foi esse? Justamente quando a Polônia foi dividida. Por quê? Porque, senhores, França e Grã-Bretanha haviam prometido a ela defendê-la em caso de invasão. Assim sendo, quando Hitler ordena a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939, 2 dias depois, França e Grã-Bretanha colocam em prática aquilo que haviam prometido à coitada da Polônia. Uma vez invadida, nós nos levantaremos em socorro. Foi isso que aconteceu. Só que a França, como eu já chamei a atenção, pessoal, depois de Napoleão, eu acho que os caras ficaram meio bundinho, porque eles não ganharam mais guerra nenhuma depois disso. E não foi nada difícil para a Alemanha simplesmente massacrar a França. Nossa, foi uma surra monumental.
Foi um vexame. A França não aguentou nada. E é então que Hitler conquista uma territorialidade bastante importante, porque olha só o tamanho da França, e pôde expandir o seu poder e a sua influência para praticamente toda a Europa. Num primeiro momento, Noruega, Dinamarca sofrem com a ira de Hitler, são invadidas e tomadas. Num segundo momento, nós temos a anexação de boa parte da Polônia, Lituânia. Nós temos também a Áustria sendo anexada, a França e a Noroeste, senhores. A Noroeste não, né? A Noroeste, tô dando uma de Mussum aqui. Vocês nem sabem quem que é o Mussum, vocês são crianças ainda. Nós temos uma Grã-Bretanha que, apesar de não ter sido invadida por Hitler, também se viu em péssimos lençóis, porque estava à mercê da sua sorte. Já não havia mais aliados, pois todo mundo ao redor da Grã-Bretanha havia sido tomado pelo Hitler. Era uma questão de tempo para a Grã-Bretanha cair, pessoal. Era uma questão de tempo. E olha só, o Hitler até tirou uma onda com a galera. Olha só, ele tirando uma selfie na frente da Torre Eiffel. Que vexame para a França, professor. Que vexame. Pois é, a França perdeu feio. Parte considerável da Europa, pessoal, foi arrasada e tomada. Por que, professor? Como que o Hitler conseguiu isso tudo? O cara era tão bom assim na porrada? Senhores, sim. Quando eu disse que a Alemanha investiu pesadamente na indústria bélica, eu não estava falando à toa. Eu não estava jogando palavras ao vento. Hitler tinha um exército de ponta muito bem preparado. A tática militar dos caras também era topperson, como diriam os jovens. Era de primeira. Na estratégia Blitzkrieg, ou a Guerra Relâmpago, Hitler... Galera, a gente não vai entrar aqui em questão de estratégia de guerra, porque, para ser bem sincero, eu não domino essa área, tá? Mas o que eu quero que vocês saibam é que essa estratégia se fundamentava na velocidade, ou seja, ocupações rápidas, combates rápidos e o mais destrutivos possíveis. Vejam só, ataques aéreos eram coordenados pela Luftwaffe, que era a tropa de assalto de Hitler. Eles iam até locais estratégicos, como instalações militares, e bombardeavam, destruíam linhas de comunicação. A partir daí, por terra, ofensivas eram realizadas. Divisões de blindados ou tanques Panzers, que eram bastante tecnológicos e rápidos para a época, com apoio de artilharia e de infantaria leve, garantiam rápido avanço nos territórios invadidos. Ou seja, havia toda uma técnica, havia toda uma tática de guerra rápida e efetiva. O objetivo era destruir o inimigo e conquistá-lo o mais rápido possível. Professor, como que o Hitler desenvolveu uma tática tão efetiva quanto essa? Galera, ele teve uma guerra civil espanhola para treinar. A gente falou sobre isso na palestra passada. Professor, eu não vi. Pois entre lá no nosso vídeo sobre o franquismo na Espanha e veja, tá muito legal. Professor, você falou pra gente que a Inglaterra foi a única que resistiu. Sim, senhores, ela foi bombardeada, ela foi despedaçada em uns aspectos, ela foi praticamente invadida, mas não foi. Foi a única que, no fim das contas, resistiu ao poderio de Hitler. Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra naquele momento, então, pega o seu telefone, liga para os Estados Unidos e fala: Roosevelt, pelo amor de Jesus Cristo, venha ao meu socorro, porque a gente tem um Hitler bem nervoso na nossa porta e eu não sei até quando a Inglaterra vai resistir. Você não quer vir aqui dar uma ajudinha não? A gente é tão amigo. Senhores, Roosevelt pensou, refletiu muito
Então ele disse o seguinte pro Churchill: não, e desligou o telefone. Ah, Churchill se deu mal nessa, senhores. Os Estados Unidos entra na guerra somente quando ela já está próxima ao seu fim. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Fiquem curiosos. E crianças, o que mais eu tenho a dizer para vocês? Tenho muita coisa para dizer, mas eu só vou falar no próximo bloco. Assiste lá, tá muito legal.